Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 28 de março de 2022, mas eu estou aqui no vídeo 27. Por quê? Porque eu não consegui gravar ontem, me perdoem, coisas da vida. Amanhã eu gravo 2, mas realmente não consegui, gente, mas tudo bem. Olha, estou feliz de estar aqui, estamos próximo do dia 31 de março e assim, realmente é um desafio para mim. De verdade, conciliar meu tempo, meus afazeres e dedicar, né, todo dia um tempo para sentar aqui. Apesar de ser muito prazeroso para mim, há toda uma logística aí no meu dia, de mãe, de esposa, enfim, de profissional, e a gente vai dando um jeito, né? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre família. Sim, eu recebi uma mensagem da Fabiana aí nos comentários de algum dos meus vídeos, e ela me perguntou como pode uma mãe e uma filha conviverem no mesmo teto em muita desarmonia. E aí eu até falei, Fabi, eu vou conversar um pouquinho, vou fazer um vídeo, você me deu um insight para fazer um vídeo sobre isso, sobre família, e o que eu aprendi, gente, referente à família. Sabe, isso daqui não é uma aula, não é o que eu sinto, é o que eu aprendi, tá bom? Obviamente que tem um pezinho, tá? Na doutrina espírita, vocês já sabem que eu gosto demais, e do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, né? Então, quem de vocês aí nunca teve problema com família? Seja com irmão, com pai, com mãe, enfim, sempre tem aquele ovelha negra da família, são muitos desentendimentos. Se vocês pararem para pensar, a gente não existe ninguém nesse mundo que não tenha desentendimento com alguém. Um conflito pequeno ou grande, não importa. Acredito que até um monge budista vai ter um desentendimento com alguém de lá, em certo momento, por algum motivo. Então nós todos estamos aqui juntos, vivendo numa sociedade para que a gente possa evoluir. Existe uma lei da evolução que assim independe da nossa vontade para muitas coisas. Vocês estão escutando o espirro do Mauro, né? Ai, meu Deus. Então assim, há uma lei da evolução. Não tem jeito. Se a gente olhar lá para trás, na época dos nossos avós, dos nossos pais, como as coisas eram mais difíceis. E hoje a gente percebe que há uma evolução em tudo, né? Então, não tem como a gente fugir disso. E por que essas diferenças? Porque a Fabiana perguntou, poxa, como que pode uma mãe e uma filha viver em desarmonia, num pé de guerra? Como pode um filho falar que odeia a mãe? Como podem pessoas, né, filhos, serem criados dentro do mesmo teto e serem tão diferentes, gostos diferentes, tendências diferentes, profissões diferentes? Que coisa, vocês já pararam para pensar por isso? Vocês acreditam em sorte? Em azar? Por que eu nasci aqui, né? Na minha família não nasci aí e vice-versa? Por que a gente nasceu no Brasil e não na África? Então, tudo isso é muito legal a gente refletir. E sempre a gente vai chegar ao quê? Na família. Porque a família é uma instituição divina. Gente, a família ela é planejada antes da nossa vinda para cá, para esse planeta. Então, para quem acredita no acaso, não é um acaso. Não tem como ser um acaso. Entendem? Não tem como ser um acaso. O acaso não é inteligente. Então, há aí um planejamento antes da nossa vinda para cá. E muitas pessoas, muitos seres humanos, por desconhecer a finalidade, porque há uma finalidade da família, porque isso vai fazer vocês entenderem e compreenderem e talvez vocês conseguirem, sabe, amansar um pouquinho mais as discussões, as brigas, começarem a olhar com outros olhos para os desentendimentos familiares. Então, por desconhecer essa finalidade da família, para que ela serve, as pessoas não dão valor, as pessoas não param para pensar que há um objetivo nessa família, que é o crescimento espiritual de todos nós. Há um crescimento com isso. Cada desentendimento que a gente tem, a gente cresce com isso. É inevitável, né? Com acertos e com erros. Então, o objetivo, né? Qual que é o objetivo, então, principal da família? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 913, que o Kardec perguntou para os espíritos, né, sobre o
que é o egoísmo, né? E os espíritos responderam o seguinte, que o egoísmo é o vício mais radical que deriva dele todo o mal. Ou seja, tudo que vocês imaginam de ruim vem pelo egoísmo. Tudo. Dizem eles, os espíritos, né? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Todos nós temos um pouquinho de egoísmo. Todos nós, sem exceção. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar, sumir com o egoísmo do seu coração. Todo sentimento de egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. E o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, o egoísmo é o nosso foco. E onde nós vamos treinar, testar, sabe, esse egoísmo? Na família. Por quê? Porque Deus, conhecendo profundamente as nossas fragilidades, as nossas tendências ao egoísmo, né? Ele criou a família para ajudar no nosso progresso. Então esses laços de afetividade no nosso dia a dia, eles trabalham para a destruição desse vício, o egoísmo. Essa é a base. Família destrói o egoísmo. Não é à toa. Não é à toa. Então, se você tem aquele familiar mais difícil, aquele que te dá um aperto no estômago, você fala, meu Deus, ele está ajudando você a evoluir em algum ponto. Você vai paciência, persistência, enfim, várias qualidades que você talvez tenha que aflorar através desse seu parente difícil, né? E o que é necessário, vamos pensar assim, para a gente chegar nessa família? O que é necessário para a gente chegar numa família? Um corpo, certo? Sem um corpo a gente não faz parte da família. E antes disso, nós precisamos da união de um homem e de uma mulher, não importa de que forma isso aconteça. Precisa de um espermatozoide e de um óvulo para dar início à vida. Então, a gente já vem para cá tendo que exercer a gratidão pelos nossos pais biológicos. Ah, mas eu não me dou com meu pai, com a minha mãe. Não importa. Você tem que ser grato. Verifica um pouquinho sobre constelação familiar, tá bom? Você tem que incluir aquele seu pai. Não importa que você não conheça. Você tem que reconhecê-lo. Você tem que agradecer. Nem que for só para agradecer. Olha, agradeço por você ter me dado a vida, por eu estar aqui. Independente das condições, se ele te abandonou, o que aconteceu, eu agradeço. Então, quando você sente essa gratidão, isso não é bom para ele, é bom para você. É uma coisa que você está fazendo para você. Então, assim, é muito incrível isso, viu, gente? Quando você começa a pensar dessa forma, incluir seus antepassados, né, pais, enfim, sabe, na sua vida. Você começa a enxergar esses antepassados, né, e a conseguir agradecer. Mas enfim, e aí a gente chega aqui com o corpo físico, numa determinada família, mas por que nessa família? Por que nessas condições? Por que será? Obviamente não tem outra explicação, não tem, se não for a reencarnação. Com a reencarnação a gente consegue entender, né, que nós somos impulsionados por essa lei do progresso, que eu comentei com vocês, e nós somos submetidos a vivenciar diversas experiências com essa família, com esses entes familiares. E é impossível a gente conseguir progredir sem reencarnar, tá? Porque numa única existência, a gente não consegue extirpar o egoísmo do nosso coração. Não dá, gente. Não dá. Quem de vocês aí pode afirmar, eu não tenho egoísmo dentro de mim? O que acontece? A gente tem que reencarnar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Então a gente vem aqui com uma missão, com um plano, a gente reencarna na família e ali é uma escola. É uma escola para que a gente possa exercitar juntos, né, diversos sentimentos e extirpar o egoísmo. Bom, e como que funciona? Da onde que vem? Como que é? Há uma programação, então, anterior? Sim, há uma programação.
No espaço, vamos pensar assim, na espiritualidade, existem grupos de espíritos, tá bom? Então, grupos. Tem espíritos que formam grupos e tem espíritos que formam famílias. Por quê? Eles são unidos pela afeição. Ou seja, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Formam-se grupos, tá? Simpáticos, vamos dizer assim, lá em cima. E aí, eles ficam felizes por se reencontrarem. Então, quando a gente parte, que a gente volta, a gente não fica assim, ai meu Deus, onde que eu estou? Não! Nós vamos ser acolhidos por esses grupos, por esses familiares. E a partir do momento, muitos livros eu li que você desperta ali, você sente um sentimento de liberdade, de aconchego muito grande. Tá certo? Então, a reencarnação, né? A cada encarnação, ela separa só momentaneamente esses espíritos. É como se você pegasse sua mochilinha e falasse, tchau gente, tô indo, daqui a pouco eu tô de volta. Sabe? E aí quando você retorna, todo mundo ali te esperando. Então você vem com uma mochila que você promete descarregar, você promete trabalhar. E muitas vezes você volta com 2. Então eu trabalho todos os dias para que eu consiga voltar com menos carga possível. Eu sei que a mochilinha ainda vai voltar nas costas, com algumas coisas que era para eu ter deixado aqui, eu não vou conseguir. Mas eu acho que essa é a intenção da vida, a gente tentar diminuir a carga que a gente vem. Então, muitos desses espíritos afins, eles podem até voltar juntos. Eles podem combinar uma missão juntos, obviamente, isso tudo com a permissão de Deus, né? Não é assim. Então, assim, de repente, sabe, espíritos afins, espíritos que têm um mesmo objetivo, uma missão, eles reencarnam na mesma família, para eles se ajudarem. Então, eles fazem essa viagem juntas. E aí os outros que ficam só esperando, né, essa volta, torcendo para que dê tudo certo, né? Então, os que estão livres, eles ficam velando por aqueles que ainda estão presos. Os mais adiantados ficam torcendo para aqueles menos adiantados conseguirem cumprir a missão deles, né? Então, após cada existência, a gente dá um passo a mais nesse caminho da nossa perfeição. E aí, quem não acredita em reencarnação? Ah, Samantha, reencarnação é balela, enfim. A partir do momento que você não acredita na reencarnação, né, nessas vidas anteriores, enfim, automaticamente você está anulando a pré-existência da alma. Ou seja, se você não acredita que a alma ela é anterior, que ela tem um passado, se você acredita que você é formado a partir do seu corpo, ok? Que o seu pai e sua mãe te formou ali, sua vida começou ali, você não acredita numa existência anterior, numa pré-existência, o que acontece? O seu pai é estranho ao seu filho, né? É a primeira vez que vocês estão se vendo. Não tem aí um laço espiritual. É a primeira vez que você está sendo formado ali, né? Então, o que adianta assim? Quando a pessoa é formada aqui, ela vai poder olhar para trás e agradecer o antepassado ou ter alguma afinidade? Você vai se orgulhar dos seus antepassados? Não. Você foi formada agora. Não tem laço nenhum. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu fui criada agora. Não tenho nada, não tive uma existência anterior, zero, tô zero aqui. Então, por que você vai olhar para trás e falar, meu antepassado? Você foi criada agora. Não tem sentido, né? E aí outra coisa, aí você pensa, tá, quem não acredita, né, nessa reencarnação, que acredita só em céu e inferno. Aliás, eu fiz um vídeo anterior sobre isso, né? Então, o que vai acontecer? Quem acredita só no céu e no inferno e não acredita nessa volta, né, nessas sucessivas vidas, o que acontece? Quebra absolutamente os laços de família. Por que eu tô falando isso? Porque se você acredita no céu e no inferno, uns vão pro céu e uns vão pro inferno. Ou seja, vocês só vão estar juntos novamente se vocês estiverem no mesmo lugar. Então, se você tem aí uma ovelha negra da família, que você acredita que ele não vai pro céu, que ele vai ficar eternamente queimando no inferno, você não vai encontrar mais com ele. Se você não acredita na reencarnação. Então, isso, pra mim, gente, não faz sentido, né? Porque com a reencarnação, a gente percebe uma solidariedade entre as pessoas.
Vocês entendem? Entre encarnados aqui e desencarnados, né? Então, assim, aqueles que fracassam no caminho, né? Que retardam o seu progresso, nem por isso eles vão perder as esperanças. Eles são ajudados por aqueles que estão um pouquinho mais na frente. Então, assim, poxa, quando a gente pensa dessa forma, se fala, caramba, que bonito que é isso. Poxa, a gente veio aqui, eu como mãe, Lolo como filha. Às vezes eu olho para ela, eu já perguntei isso para ela, filha, o que será que nós somos na outra vida, hein? Por que será que nós estamos aqui como mãe e filha? Será que numa outra existência você já foi minha mãe? A gente conversa, uns papo cabeça, assim. Por que será que estamos aqui? Tem um propósito de estarmos aqui nesse contexto, mãe e filha. Poxa, por que será que encontrei o meu marido? Né? Poxa, construímos uma família, tal. Então tem todo um contexto, meus irmãos. E aí, poxa, eu viajo. É muito interessante quando você começa a entender, né? Estudar a reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo 14, que ele fala o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços de espíritos, os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou seja, o pai e a mãe só criou o corpo material, com os traços do pai e da mãe, enfim, mas o espírito, ele já existia. Isso que é uma coisa que precisa ficar bem claro. Por isso, as diferenças entre os filhos. O corpo, né, a gente forma, mas o espírito, ele já existe, tá? O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, assim, é um acordo. Eu vou voltar como seu filho, você vai ser meu pai, você me ajuda nessa tendência? Poxa, na última vida eu tive uma tendência, por exemplo, ao suicídio, por exemplo. Eu tive tendência ao furto, eu tive tendência ao álcool. Você topa me ajudar nessa jornada, né? Uma forma informal, né? Uma maneira informal da gente tentar imaginar como que é esse pacto, né? Esse acordo entre almas. Então, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Ou seja, a maior parte dos nossos entes, né, da nossa família, a gente já viveu outras vidas juntos. Nós já somos espíritos simpáticos, né? A gente tem afinidade junto, né? Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra a fim de lhe servir de prova. Ou seja, não precisa vir só familiares na família. Talvez aquele ovelha negra, né, ele não era parte dessa família, mas ele foi inserido ali para mexer com a estrutura, para as pessoas aprenderem mais com isso, evoluírem mais com isso, né? Olha que legal. E aí existem famílias materiais, né, espirituais e corporais. Então, famílias espirituais, elas são ligadas pelas afinidades, é tudo muito leve, gente, são duráveis, né? São ligadas pelos laços de amor. Já as famílias corporais, nossa família aqui, nossos laços corpóreos são frágeis, né? Temos diferenças, dificuldade de convivência. Aí explica toda essa pergunta, né? Que essa seguidora me fez. Então, assim, tem a necessidade de um esforço, tem uma necessidade de uma dedicação para que a gente consiga transformar essa família numa família espiritual. Então a gente está ali mesmo, esses desentendimentos, eles fazem parte. Eles não são à toa. Então são pessoas totalmente diferentes ali. Por mais que tenhamos afinidade, a gente percebe, cada um pensa de uma forma. E às vezes dá rolo mesmo, normal. O aprendizado maior disso realmente é o amor, é o foco, né? Para que um dia a gente possa, que nem dizia Jesus, né? Para que sejamos todos um rebanho, somente um rebanho e um só pastor. Então a intenção é cada vez mais a gente se unir, ter mais afinidades.
tá bom? Então, talvez isso explique toda a dificuldade aí que muitos de vocês vivem, e todos nós já vivemos, né? Quem que nunca brigou com o irmão? Quem não saiu, né? Não teve pau. Sempre tem, né, gente? E o que realmente importa é aproveitar essa jornada, aproveitar todo esse aprendizado, é você ter uma consciência e olhar de longe, sabe? Se você tem um pouco mais de consciência que o seu familiar, ó, segura a onda, né? Não enfrenta, não entra no embate, sabe? Fala, poxa, vamos trabalhar isso, vamos tentar conversar. E também às vezes não é fácil, às vezes não quer conversar, sai pau mesmo, mas assim, podem acreditar, vocês estão aprendendo um com os outros, nós todos, né? Então os afetos de hoje podem ser, quando a gente volta, enfim, numa outra encarnação junto, né? Os desafetos de hoje podem ser amores de amanhã. Poxa, por que a gente briga tanto? Sabe? Porque vocês podem ter tido um desafeto no passado, né? Então na família, a gente, independente aí do contexto, a gente aprende a pensar um no outro. Conviver com o diferente. Vivenciar a tolerância, a resignação, exercitar o perdão. E com isso a gente vai se desenvolvendo mais, né? As dificuldades, gente, que a gente vive dentro e fora do nosso lar não são por acaso e não são castigos. Então nada adianta você ser uma ótima pessoa, um amigo, sabe, um super parceiro fora da sua casa, fora do seu lar, se dentro do seu lar você está falhando. Então se não está tendo respeito, não está tendo indulgência, não está tendo perdão, não está tendo paciência dentro do lar, a família está falhando, com compromisso assumido. Então a família está falhando, a família não está tendo sucesso nessa relação. Então qual que é o objetivo? É a gente procurar melhorar esse relacionamento. Tentar se entender, não tem como, é irmão, vai ser irmão pro resto da vida. É mãe, vai ser mãe pro resto da vida, não importa. Então a gente tem que tentar aí, sabe? Baixa a bola, quem tem um entendimento maior, tenta, sabe? Melhorar, tenta segurar a onda para não ter tanta briga e começar a entender dessa forma. Tentar entender o outro, porque de repente essa mãe, essa internauta que me perguntou, essa mãe e essa filha que não estão se suportando, provavelmente elas podem ter sido inimigas numa vida anterior e elas resolveram vir agora para elas trabalharem isso, trabalharem o amor, aprenderem a se amar. Vieram como mãe e filha, olha que missão difícil. Então temos a lei do esquecimento, obviamente, porém sobram uns resquícios aí. Às vezes elas se pegam se odiando, mas elas são mãe e filhas. Então elas estão aqui para aprender a se amarem. Para aprender a se amar, né? Então, olha que missão, olha como é bonito isso, essa lei da evolução, né? E aí aos poucos a gente vai diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a repartir as coisas, aceitar as pessoas como elas são. Então fora do lar é muito mais fácil a gente pensar só em nós. Sabe, fora do lar a gente usa máscara, tá tudo bem. Quando a gente entra dentro da nossa casa, é na intimidade da nossa família que a gente demonstra os nossos valores morais e quem realmente nós somos. Então, é dentro da nossa casa. Vocês já viram muitas pessoas que fora de casa é uma coisa e dentro é outra? É exatamente isso, porque dentro da casa é que a gente descobre quem realmente as pessoas são. É ali que as máscaras caem. Né? Então a gente amar os pais, amar os filhos, enteados, irmãos, primos, avós, sogro, enfim. Se a família, a gente está aqui para aprender a se amar, então se a família fracassa nessa tarefa, né, de reeducar o espírito, a própria sociedade, gente, ela sofre muitas consequências com isso. Todo mundo sofre, sabe, ao redor. Então esse comprometimento, essa visão de família é muito importante as pessoas terem. Que não é um acaso e que tudo, né, pode causar todo um transtorno também às pessoas ao redor, se não houver uma harmonia, né? E não importa qual seja a estrutura familiar, porque a estrutura familiar de hoje em dia mudou muito, não é, gente? Não é só pai, mãe, apesar de ser necessário o espermatozoide e o óvulo, né, para nossa vinda para esse mundo. As estruturas familiares são muito diferentes, não precisa ser necessariamente mulher, homem, né? Pode ser homem com homem, a gente sabe que mudou muito.
Então assim, não importa. Esses espíritos que se encontraram, homem, mulher, não importa, vocês também fizeram um pacto de almas, vocês também fizeram um compromisso na lei. Olha que lindo isso, né? Então não importa o sexo aí, gente, né? A escolha sexual de cada um, tá? E aí como resolver então, gente? Vamos pensar, né? Vamos sair do mundo de Bob. Como resolver as dificuldades dessas famílias em desequilíbrio? Sai correndo? Ai, meu Deus, vou correr, vou mudar de família, vou morar no vizinho, fugir? A resposta é não. Categoricamente não. A gente não deve se afastar e sair correndo. A gente deve enfrentar, né? E isso não vai resolver nada, só vai adiar essa reparação. Então assim, se você foge hoje, fica tranquilo, você vai voltar numa outra vida, num outro contexto. Não deu certo como mãe e filha? Quem sabe? Né? Vai voltar como, sei lá, entendeu? Vai inverter a ordem das coisas. Então, é interessante como a vida trabalha, né? Para fazer a gente aprender o amor. Chega a ser bonito isso, né? Então, dois amigos aí, parentes que se mataram. Poxa, voltar como mãe e filho? Olha, que amor maior de mãe para um filho? Então, tudo isso explica, às vezes, essas brigas lá no íntimo, né, do espírito. Ele tá lembrando de algumas coisas ali. E graças a Deus que a gente tem a lei do esquecimento, gente, porque ninguém ia suportar. A gente não ia suportar saber o que a gente fez, né, um ao outro, tá? Então, e isso ia influenciar muito nas nossas decisões. A gente saber, não vou fazer isso porque ele não fez. Vou fazer... Não, a gente tá ali de alma, zeramos. Deu reset, então a gente tem a oportunidade de fazer e deixar aflorar o sentimento verdadeiro que existe entre nós. Então, se ele ainda não existe, vai ter que voltar aqui até o sentimento verdadeiro, sem influência nenhuma de nada e de ninguém, né, te atrapalhar. Você vai conseguir superar, aprender com aquilo, né? E eu vou finalizar esse vídeo, né, com uma mensagem de Chico Xavier que é linda. Fala assim, olha: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais e nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. O teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sobre o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a sua existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em suas mãos. Reprograma tua meta. Busque o bem e viverás muito melhor. Gente, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre família. Deem muito valor na família de vocês, aceitem a família de vocês do jeito que ela é, tá bom? Se amem para que vocês consigam cumprir a missão. Se não adiantar, daqui a pouco vocês vão estar tudo junto de novo em outro contexto, né? Vamos andar pra frente, ó, tá bom? Um beijo, fique com Deus, viu? Tchau!